primeiro lugar, eu quero dizer que eu nunca tive problema em falar em público. Parece que o Senhor me deu esse dom. Realmente nunca tive problema. Nunca me senti perturbado com isso. Sempre na minha faculdade eu que apresentava os trabalhos. Então, eu nunca pensei que eu fosse sentir o que eu estou sentindo agora. Eu quero pedir perdão aos irmãos, porque eu tenho certeza absoluta que eu não estou preparado para falar desse homem. Foi um assunto tão delicado esse que eu puxei, e eu não pensei que fosse ser assim, por isso eu o puxei, mas confesso aos irmãos que tentarei dar o meu melhor, mas reconheço de pronto que eu não estou preparado para falar sobre Jesus. Eu estou nervoso, estou batendo forte. Vou tentar. Em primeiro lugar, qualquer tentativa de se falar sobre Jesus pode ser comparada como a tentativa de alguém querer drenar toda a água do oceano, de todos os oceanos, e colocar toda essa água dentro de uma xícara. A frustração vai ser a mesma, porque é uma pessoa extremamente complexa, de uma riqueza tão grande, que você não consegue captar tudo o que se tem de informação a respeito dele para dizer. Bom, mas isso, eu de antemão digo que isso foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, porque foi a melhor tentativa que eu tive. Todas as outras eu consegui cumprir, mas dessa eu tenho certeza que eu vou deixar a desejar. Então essa certeza, não vejo ela como uma frustração total, mas como a certeza de que eu terei, e peço e desejo que vocês entendam que todos nós necessitamos de buscar conhecer a este que leva o nome do Deus conosco, Jesus e Yeshua. Nós nos fortalecemos, a cada momento desse estudo, nós nos fortalecemos ao entendermos que o destino de Cristo determina nossos próprios destinos pessoais e que a sua vida mostra o caminho que, como homens, se quisermos chegar a Deus, nós devemos seguir. E esse estudo de Jesus e a sua importância é ao mesmo tempo uma sondagem da significação mesmo da nossa existência, tanto quanto a previsão do nosso próprio destino. Por isso é tão complicado falar sobre Jesus. Por isso eu vou tentar aqui falar rapidamente, e é muita coisa. Ele foi um mestre imensamente popular, apesar de sua natureza humilde, modesta, de nascimento e de atitude. Os lugares por onde ele andou mal podiam conter as multidões de pessoas que buscavam a presença dele para ouvi-lo. Nessa ocasião particular em que Jesus veio à Terra e começou o seu ministério, todos os líderes e mestres, clérigos estavam presentes. Todas as principais e mais importantes autoridades políticas e religiosas estavam presentes para ouvir Jesus falar. Então Jesus teve os piores e mais preparados seres humanos capazes de criticar o que Jesus estava fazendo. E todas essas pessoas, em todo instante, e todas elas tinham a mesma pergunta em sua mente: quem é esse homem? Quem é esse homem? Quem é esse homem? Um grupo interessado em curar um amigo seu, ficou sabendo que Jesus estava realizando grandes milagres, curando doentes. Então esses homens pegaram esse amigo, percorreram um longo caminho, gastaram tempo, recursos,
e chegaram aonde Jesus estava. E se frustraram porque Jesus estava sentado no centro de uma sala e eles sabiam que eles não conseguiriam chegar até Jesus para levar esse amigo dele. Porque a condição física desse amigo dele era entendida na época como um pecado. E aquelas pessoas religiosas que cercavam Jesus, naturalmente fechariam o caminho para ele. Então eles montaram uma estratégia, subiram para cima dessa casa, vocês já sabem quem é, destelharam essa casa, exatamente onde Jesus estava, desceram a maca desse amigo dele e colocou esse amigo na frente de Jesus. Esse amigo sonhava em ouvir Jesus, porque ele sonhava em ouvir as palavras de Jesus para ele assim: amigo, levante-se, pegue a sua maca e vá em paz. Mas ao contrário, Jesus falou o que ninguém poderia imaginar naquela época, o que poderia ser compreendido como completa e absurda blasfêmia. Jesus falou: os seus pecados estão perdoados. Naquele instante, aqueles religiosos que cercavam Jesus pensaram: quem é esse cara que pode falar em perdoar pecados dos outros? Imaginem, eu piso no pé do Décio e eu posso pedir perdão para o Décio, e o Décio tem a autoridade de me perdoar. Eu roubo o dinheiro do Ranolfo e então eu me reconcilio com o Ranolfo pedindo perdão para o Ranolfo, e o Ranolfo tem que dar um perdão para me perdoar. Mas quem é esse que poderia perdoar os pecados de alguém cometidos sobre outra pessoa que não era Jesus, sem nem ao menos perguntar para essa pessoa se ela estava disposta a perdoá-la? No entanto, Jesus o perdoou e falou: você está perdoado. Uma outra situação, Jesus dentro de uma casa foi convidado para um jantar. Como era de costume à época, Jesus sentou-se perante a mesa, curvou-se perante a mesa com os cotovelos, com os pés distantes da comida. E assim como era na época, as pessoas que não foram convidadas formalmente para aquele jantar poderiam estar presentes naquele lugar. Mas elas jamais, em momento e situação alguma, poderiam opinar sobre qualquer assunto discutido à mesa. Jesus então ensinava as pessoas. Era uma excelente oportunidade naquele dia. Todos os líderes, todas as mentes pensantes, todos os religiosos, todos os fariseus, que eram aqueles que eram filiados ao partido filosófico da época, que pregavam a inserção literal do Antigo Testamento, ou seja, pessoas que queriam levar à risca todo o Antigo Testamento, estavam ali presentes e ouvindo Jesus, procurando defeitos no discurso de Jesus. E ele ali ensinava. E essas pessoas que não foram convidadas não podiam opinar, quiçá ainda se fosse uma mulher. No entanto, uma mulher esgueira-se por entre os convidados, rasteja-se por entre as pessoas, chega até Jesus, debruça-se, joga-se ao chão aos pés de Jesus, aos prantos, e num momento de uma absurda devoção, ela abre um vidro de um perfume caríssimo e lava os pés de Jesus com aquele perfume, usa todo o frasco. E Jesus, mais uma vez, pega essa mulher pelos braços, olha nos olhos dela e fala: você está perdoado. Jesus veio para causar impacto. Jesus veio para destruir as estruturas. Jesus veio para fazer aquilo que ninguém foi homem suficiente para fazer. Jesus veio para nos dar a última e derradeira possibilidade de salvação. O primeiro Deus, aquele a quem Deus confiou
que nós poderíamos buscar dele a salvação, nos trouxe a morte, que foi a morte. Nós tínhamos uma outra opção, mais uma chance, que foi Jesus Cristo. Se Jesus tivesse falhado, vocês já pensaram nisso? Se Jesus tivesse se dobrado à tentação, vocês imaginam o que seria a nossa vida? Conforme prosseguiu o seu ministério de ensino, cura e perdão de pecados, Jesus atraía multidões e multidões de pessoas querendo ouvi-lo. E ele abençoava seus discípulos para que eles pudessem sair pelo mundo e pregar as boas novas, as graças de Deus para as pessoas. Não demorou muito, Herodes Antipas, a marionete de Roma, ficou sabendo que havia um mestre que estava causando tanto impacto que os seus seguidores estavam voltando-se as costas para a belezinha. E ele falou, repetiu a pergunta que varria o país naquela época. Quem é esse? E notem que até os discípulos, em determinados momentos, duvidaram, perguntaram quem era. Os discípulos tinham visto tantos milagres, os discípulos tinham ouvido tantas lições de Jesus, mas em todo um momento, como está em Marcos 4:35, os discípulos perguntaram, quem é esse? Quem és tu? Mas o Senhor ainda não estava preparado para dar a grande, a maior e a mais poderosa declaração que um homem poderia ter dado. E deixou o tempo passar. Ainda não era a hora. Até mesmo os discípulos não foram poucos instantes, e a minha tarefa hoje aqui, de antemão, não é dizer quem era Jesus. A minha tarefa hoje, nessa noite, é tentar dar algum subsídio para que cada um de vocês fale quem é Jesus. Jesus nada escreveu. Nada. Jesus não escreveu nada. Tudo que nós temos de Jesus foi escrito por outras pessoas, que não Jesus. E Jesus jamais deixou a Palestina, não sei em dois momentos que ele foi na Samaria, dois momentos, mas o ministério de Jesus começou em Israel, na Palestina, e terminou ali na Palestina. Até mesmo os liberais reconhecem que o seu nome é conhecido em todo o mundo. Apesar do seu ministério ter sido ali, sem nunca ter saído dali, Jesus hoje é o nome mais conhecido no mundo inteiro. Até mesmo os liberais que negam sistematicamente a divindade de Cristo, não negam completamente a sua pessoa, e até em determinados momentos se deixam levar pelas obras de Jesus Cristo. Os ateus e agnósticos o recusam peremptoriamente. Ele não existe. E alguns levam a vida inteira tentando provar que eles estão certos, diminuindo-lhe as suas obras, tentando diminuir a sua importância, e em momento algum parece que eles não conseguem entender que essa atitude é justamente o que mostra a grandeza desse homem chamado Jesus Cristo. Por que eles estão tão preocupados assim em provar que Jesus não existe? Mas somos nós, os crentes, que podemos testemunhar maior essa grandeza, porque somos nós, as pessoas que buscamos na vida de Jesus, exemplos para colocarmos em nossas próprias vidas, e quando nós conseguimos, em
pensar no exemplo da vida de Jesus e colocar esse exemplo em prática na nossa vida, indiscutivelmente ou forçosamente, por conta deste ato, nós nos parecemos diferentes perante o mundo. Nós não somos iguais. Nós não somos a mesma coisa que o mundo. Nós temos alguma coisa que nos diferencia. Nós sabemos o que é, mas o mundo não sabe. E aí é onde a gente entra com o nosso poder de poder levar a palavra de Jesus para alguém. Que a pessoa vai se interessar na nossa diferença para entender as nossas atitudes. Quase 20 séculos, e quase 21 séculos, não tem podido diminuir as modificações, alterações e transformações que Jesus causou no mundo. Fora das Escrituras, nós não temos muitas informações sobre Jesus. Ele foi citado por alguns historiadores romanos, Tácito, Sueto e Plínio, e por um historiador chamado Joséfo, Flávio Joséfo. Esse Flávio Joséfo é um historiador judeu que falou sobre Jesus, mas sequer mencionou aonde Jesus nasceu, quem Jesus era. E o progresso da história não tem alterado grandemente o que nós já sabemos, as várias opiniões que o mundo tem a respeito de Jesus. O que acontecia na época de Jesus, logo depois de Jesus e até hoje acontece, são basicamente as mesmas questões. É a sua não existência, são os gnósticos dizendo que Jesus está ligado à filosofia e mitologia grega, são os docentistas dizendo que a humanidade de Jesus era ilusória, que na verdade foi um espírito que tomou conta dele e no momento da morte esse espírito deixou Jesus e Jesus se lascou sozinho. Que vem o arianismo, que combina o ponto de vista monárquico e adocionista com a pessoa de Jesus, dizendo que Jesus foi apenas tomado pelo que Arius chamava de Logos, que era uma substância perfeita que tomou conta de Jesus e agiu por meio de Jesus, mas a divindade de Jesus, a pessoa de Jesus, o arianismo não conforma. Tem a emanação que coloca Jesus como sendo o raio do sol. Deus é o sol, Jesus é o raio que emana do sol, os anjos estão logo depois, que é a claridade, os homens é a forma de disseminação da luz, e logo atrás dos homens vem a matéria pura, que está tão distante de Deus, que vive na absoluta treva. Esses são os. E tem o triteísmo e tem o trinitarismo. O triteísmo é interessante esse ponto, porque o triteísmo, ele vê 3 pessoas e 3 deuses, Pai, Filho e Espírito Santo. São diferentes, são com funções diferentes e atitudes diferentes. E o trinitarismo, que é o que nós, em princípio, cremos, também existem 3 pessoas, mas as 3 pessoas se resumem em um Deus único. Bom, quem foi Jesus? Jesus foi um Deus, homem, que esvaziou-se, não de sua divindade, mas de todos os seus direitos e poderes como Deus. Andou pelas veredas humanas, viveu como um homem, aprendeu a obediência pelas dores. Hebreus 5:8. Não sabia como nós de todas as coisas, Marcos 13:32. Mas aprendeu a depender de Deus e do Espírito Santo, para a fim de desenvolver-se como homem e tornar-se suficientemente poderoso para realizar as obras pela qual ele veio para realizar. Sofreu as dores e tristezas próprias de todos nós, e no jardim do Getsemane, Jesus hesitou, teve medo, como todos nós poderíamos ter tido. Porque naquela altura Jesus já tinha presciência de tudo aquilo que iria passar.
Contudo, foi vitorioso, não por ser Deus, embora fosse Deus, mas por causa daquilo que chegou a ser como um homem. Jesus foi o verdadeiro Deus homem. E o que conhecemos de Deus é tão pouco, e o que conhecemos do homem é tão superficial, que nós não conseguimos juntar as ideias de um e de outro numa só pessoa para dizer quem é Jesus. Não conseguimos. Ele tomou sobre si toda a nossa natureza, tornou-se o perdão por nós. A sua posição como nova criatura, nossa posição como nova criatura veio do Senhor. Efésios 1, 21 a 23 conta que nós teremos a plenitude de Jesus quando nós formos à glória. Se nós conseguirmos vir para a glória, se nós conseguirmos chegar até lá. Jesus provavelmente teve uma educação judaica, e o seu conceito acerca do celibato, todavia, desvirtuou completamente o que a educação judaica dizia, mas encaixava diretamente no que os assêmios diziam. Os assêmios foram um povo que vivia no deserto, provavelmente um povo ligado a João Batista. Jesus era primo de João, teve contato com João, teve contato com os assêmios, que inclusive a não existência, a teoria da não existência de Jesus, vem de que os assêmios precisavam cultuar um Deus Salvador e criaram uma imagem, uma história ligada ao Deus Salvador e posteriormente ligaram-se a ele o nome de Jesus. Quanto tempo? 3 minutos. Por ser Jesus nasceu talvez 6 anos de Cristo em Belém da Judéia, foi criado em Nazaré, uma cidade distante de Jerusalém, no topo de algumas montanhas, de frente para o vale de Jezreel. Era uma cidade absolutamente insignificante, onde gozava de má fama, porque era um ponto de soldados de vigilância romana, e aí os militares podem me dizer, francamente, que onde tem soldado à toa, confusão está perto de acontecer. Então, pela imoralidade que os soldados romanos tinham na época, e por conta de toda essa insignificância, o Jesus chocou o mundo através do seu nascimento, quando falaram que ele era de Nazaré. Natanael falou, mas de Nazaré pode vir alguma coisa que presta? Pode. O melhor de todos eles veio de lá. Tinha um certo número de irmãos e irmãs, trabalhou como aprendiz de carpinteiro, e quando seu pai adotivo José faleceu, ele tomou o lugar de José em Nazaré como principal carpinteiro da cidade. Viveu lá até praticamente os seus 30 anos, quando saiu do seu ministério. Por acontecimento do seu batismo, Jesus ligou-se à mensagem do arrependimento e de que o reino dos céus estava próximo, já pregada por João, já antecipando a vinda de Jesus. E uma ideia interessante é que inclusive no trinitarismo, é que o triteísmo diz que essa é a parte que eles se baseiam, porque existia o Jesus, que era filho, Deus que falou no céu, e uma pomba que pousou sobre Jesus. Então realmente existiam 3 deuses. E aí eles se baseiam nessa passagem da Bíblia para se justificarem. Eu, sinceramente, meu coração não acha por isso. O início do ministério de Jesus foi por causa natural das tentações lançadas por Satanás, porquanto nenhum pioneiro pode continuar no caminho sem ser testado, pois, de outro modo, não seria considerado um guia digno de confiança. Jesus fez das sinagogas suas congregações, o seu principal ponto de contato, porém as sinagogas se fecharam para Jesus por conta da mensagem de Jesus, que era forte, estonteante e altamente poderosa. Não tinha treinamento formal nem títulos, mas era largamente aceito como mestre. E os seus sermões eram basicamente em cima de 5 temas.
Princípios éticos do reino de Deus, a nova lei, a lei do amor, em que Jesus insistentemente falava, instruções aos discípulos especiais, discursos sobre a natureza do reino, os problemas comunitários da igreja e as suas próprias profecias. Jesus fazia a validade da guarda da lei girar em torno da observância da lei do amor. Mateus 22, 40. E para finalizar, Jesus afirmou que o destino de todas as pessoas dependia de como reagiam a ele. Mateus 10, 32, Marcos 8, 34. Lição: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro maior nem melhor do que ele. Jesus, ele te dá o que eu senti desse pequeno estudo, dessa pequena tentativa que eu tive de falar de Jesus. O que eu captei disso foi: muito precisamos saber se quisermos falar sobre quem ele é, que é a palavra. Então, nos aventurarmos a pregar essa palavra, sem saber primeiro, definitivamente, convictamente, quem era Jesus, nunca nos dará autoridade suficiente para converter alguém. Não de forma duradoura. Como as colonizadores catequizaram os índios e os colonos, mas essa catequização não foi formalizada, não se fixou na raiz dele, assim somos nós. Quando nós falamos de Jesus, sem nem mesmo nós conhecemos direito quem é Jesus. Porque se ele é a palavra, como eu vou pregar a palavra que eu não conheço? Que a palavra é Jesus. Essa foi o grande ensinamento que tive dessa tentativa de falar sobre Jesus Cristo. Eu agradeço muito essa oportunidade. Agradeço muito ao ouvir de vocês. E peço que todos vocês comprem esse livro que eu comprei, vão para os dicionários e para as enciclopédias, porque vocês vão sentir um poder muito grande quando você fala sobre o nome de Jesus de maneira verdadeira. Muito obrigado.